Lucas, capítulo de número 17, versículo 11 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Acontecendo que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eles, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém e amém. Feche teus olhos por um instante, fazer uma breve oração. Pai, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha com teu Santo Espírito, fale com cada vida, com cada alma que aqui está. Pai, que em nome de Jesus o Senhor fale também com cada um que ouvir esta mensagem através da internet, através do YouTube, que o Senhor vá de encontro e fale com cada vida, com cada alma, em nome de Jesus. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Amém. Aqui aconteceu um fato nesta passagem, que o Senhor Jesus ia passando e 10 leprosos, vendo ele de longe, gritaram para ele, porque sabia quem era o Senhor Jesus e sabia que o Senhor Jesus fazia milagres. Então pediram para Jesus fazer um milagre para curar eles. E Jesus falou assim: se apresente ao sacerdote. Só isso. Jesus mandou que eles saíssem e se apresentassem ao sacerdote, porque na lei falava quando você era curado de lepra, e lepra não tinha cura naqueles tempos, e as pessoas com lepra eram consideradas imundas, tinham que ficar isolado de todo mundo. Eles estavam imundos, e se eles chegassem perto de alguém, eles poderiam ser apedrejados, porque era uma doença contagiosa e uma doença que matava as pessoas. Então, identificado, a pessoa tinha que ficar isolada e era considerada imunda. Então, de longe, eles gritaram para o Senhor Jesus. E ali de longe, o Senhor Jesus se apresente ao sacerdote, porque era hábito da lei dos judeus se apresentar ao sacerdote quando era curado da lepra. Que o Senhor Jesus diz para eles: vocês estão curados, se amostre para o sacerdote, se apresente ao sacerdote. E eles no caminho, porque quando o Senhor Jesus falou, a lepra ainda estava ali, as feridas ainda estavam ali com eles, não houve cura imediata. Então as feridas, as marcas, as chagas ainda estavam fazendo parte do corpo deles. E no caminho, a palavra do Senhor fala que no caminho, eles caminhando para se apresentar ao sacerdote, foram curados. Quantos leprosos tinham ali que gritaram para o Senhor Jesus? 10. Dos 10, um deles voltou glorificando, feliz, alegre, se colocou aos pés do Senhor Jesus, agradecendo ao Senhor Jesus pela cura. O Senhor Jesus ali pergunta: cadê os outros? Só veio este estrangeiro? Aquele homem era um homem samaritano. Samaritano, uma pessoa benquista, era considerado imundo pelos judeus, pelos israelenses. Então aquele homem, naquela situação dele voltar
ali, e ele, por ser samaritano, ser estrangeiro, o próprio Senhor Jesus fala, só voltou esse estrangeiro que teve o reconhecimento de Jesus, do milagre, do Filho de Deus, reconheceu os pés de Jesus. E nos dias atuais, a palavra de Deus não fala, não dá fechamento se aqueles homens só foram lá se apresentar ao sacerdote, mas nos dias atuais acontece isso também. Quantas pessoas chegam a Jesus, pedem os seus milagres, Jesus faz e voltam para agradecer ou continua firme com Jesus. Nós vemos hoje muitas pessoas se afastando, se desviando, saindo da presença de Deus. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus fala, levanta, a tua fé te salvou. Aquele homem não foi só curado. Às vezes as pessoas pensam só na cura, pensam só no imediato, pensam só na bênção financeira, pensam só nas coisas deste mundo, nas coisas terrenas, mas acaba esquecendo do Senhor Jesus da salvação. Porque o Senhor Jesus falou o que para aquele homem? A tua fé te salvou. E a fé nossa é que nos salva. A fé nossa em Jesus é que nos salva. O principal de tudo da Bíblia é a salvação. O milagre faz parte, a cura faz parte, as bênçãos faz parte, mas nós jamais podemos esquecer da salvação. E muitos cristãos no tempo moderno esquecem da salvação, até mesmo dentro da igreja, dentro da casa de Deus, ficam com os pezinhos no mundo, escorregando, patinando na fé, brincando com a salvação, brincando de ser cristão, brincando com Jesus, com Deus. Nós não podemos esquecer que tudo que nós fazemos aqui nessa terra, nós vamos pagar um alto preço. A partir do momento que nós erguemos nossa mão, a partir do momento que nós começamos a andar e caminhar na fé, nós não podemos olhar para trás. O que o Senhor Jesus fala? Aquele que olha para trás não é digno de mim, não é digno do Pai, não é digno de Deus. Nós temos que olhar somente para frente. Nós não podemos ficar olhando na nossa vida passada, porque nós recebemos sim a cura, recebemos milagres, recebemos prodígios, recebemos maravilhas de Deus, recebemos tudo de bom que Deus tem para a nossa vida. E Deus tem os livramentos. Deus nos livra todo dia de setas e dados inflamados pelo diabo, pelo inimigo. Mas nós não podemos esquecer da salvação. Isso tem que estar tinindo na nossa mente. A salvação é o principal. Os outros, muitos, somente 1% dos que foram curados voltou. Somente 1%. Dos 10, somente 1 voltou para agradecer. Dos 10, só 1 reconheceu Jesus como Senhor. E muitos, estou falando questão de agradecer o pastor, não estou falando questão de agradecer o sacerdote, o servo de Deus, e muitos nos dias atuais também recebem seus milagres, recebem suas maravilhas, recebem as coisas de Deus, mas esquecem de Deus, esquecem da fé, deixam Deus como traem, entra numa vida promíscua. E a pior coisa que tem é o cristão se acostumar com Deus, achar que Deus é o vizinho, achar que Deus é qualquer um. Nós não podemos se acostumar, podemos que se acostumar sim com Deus, mas não podemos tratar Deus como qualquer um. Não podemos tratar o Senhor Jesus como qualquer um, porque aliás, Ele é Senhor das nossas vidas, Senhor das nossas almas, Senhor Criador dos céus e da terra. Com Ele tudo se foi feito, sem Ele nada se fez, nada se faz. Imagine, é muito poderoso. Ele arquitetou o mundo, Ele arquitetou a sua vida, Ele formou o homem e a mulher. Aí você trata de qualquer jeito, tratando de qualquer jeito, dono do seu nariz. Às vezes a religiosidade fala mais alto. Um dos perigos que tem da vida é a religião. Eu nunca fui religioso, nunca. Até hoje eu não sou religioso. Eu sou cristão, sou evangélico, mas religioso não. Porque quando nós pomos a religião à frente de Deus, à frente de Jesus, é complicado. Porque aí Deus também começa a ficar pequenininho. Porque aí a religião é que salva. A religião que tem os caminhos. A religião é o que... E a Bíblia não diz isso.
Jesus não veio trazer religião, não trouxe placa de igreja. Jesus trouxe uma nova aliança. Não sou contra igreja, instituição. Não sou contra, jamais. Quem constituiu a igreja? Jesus. Mas lá nos tempos antigos, Deus. Agora tem, infelizmente, algumas pessoas ficam falando que igreja é coisa do homem, que Jesus pregava na praça. Eu não sou contra pregar na praça, mas Jesus também pregava no templo. E o nome da igreja que o Senhor Jesus pregava, o templo, era sinagoga. Tem alguns aí que detém, fala que detém. Não, porque nós somos o princípio, nós somos a primeira. Tá bom, tá lá, Jesus tá lá, olha lá, lê a palavra. Jesus pregava na sinagoga. Se há um lugar que é em primeiro lugar, os templos. Se a gente for seguir biblicamente falando, as sinagogas é o judaísmo, é os judeus, é o princípio. Não está na Itália, não está na França, não está nos Estados Unidos, está em país nenhum. Está lá em Israel. Nós vemos lá em Apocalipse a carta para as 7 igrejas. Opa, mas não tinha igreja naquele tempo. Igrejas cristãs, constituídas igrejas cristãs. Eu vejo muita coisa errada, pessoas falando muitas coisas erradas. Jesus falou, apresenta quem? Ao sacerdote. Para os 10. Mandou ou não mandou se apresentar ao sacerdote? Porque até ali eles viviam o tempo da lei. Hoje as pessoas tratam o sacerdote, que é o pastor, como qualquer um, qualquer pessoa. Falam desaforo. Já ouvi cada uma. O senhor é pastor aí dentro. Eu queria que na rua, andasse na rua, manifestasse um demônio. Ia falar assim, eu sou pastor lá dentro, agora você expulsa. Ah, com a vida toda errada. Às vezes a pessoa está com a vida toda errada e para ele todo mundo é qualquer um. E não é assim. Nós temos que respeitar. Nós temos que reconhecer o Senhor Jesus, reconhecer o sacerdote. As 7 cartas lá em Apocalipse foi enviada para quem? Para os 7 anjos. Anjos da igreja. Quem que eram os anjos da igreja? Eram os pastores. Que tinham que se apresentar e justificar. Eles são cobrados para fazer a obra. Agora esse negócio de não existe igreja, não existe líder, isso é coisa do homem, isso é historinha, isso é balela. Isso é história do homem, do ser humano, de gente rebelde, de gente que muitos passaram pela igreja, mas por causa da rebeldia não quer ser fiel a Deus, porque não quer pagar o preço. E às vezes nós temos que pagar o preço, gente. Tem que pagar o preço. Temos ou não temos que pagar o preço? Eu fui, primeira primeira igreja, lugar que eu passei, eu lavava cadeira, todo sábado tinha lá a lavação da igreja e tal. Eu falei assim, não quero me envolver com nada, mas eu vou lá lavar a cadeira. Primeira igreja que eu passei, primeiro ministério, onde eu aceitei Jesus, lavar a cadeira. Depois virei cooperador, depois virei obreiro, depois virei diácono, de diácono pastor auxiliar, e assim foi. Só que as pessoas às vezes não querem passar por essas fases, e a Bíblia fala, não pode ser nécio na fé para galgar algo dentro da obra. Ser um pastor nécio na fé. Por quê? Fala um monte de bobagem, um monte de besteira. E às vezes distorcem totalmente a palavra de Deus. Pregam heresias, pregam um monte de coisa errada. E o Senhor Jesus está ali falando para aqueles leprosos a coisa certa, sem ir contra o sacerdote. Ele poderia, sou filho de Deus, se apresentem a mim aqui, justifica para mim aqui. Não, vai lá e se apresenta ao sacerdote, porque ali era a lei, vivendo o tempo da lei. A nova aliança foi depois quebrada na cruz, a lei foi quebrada na cruz. Aí veio a nova aliança, o novo concerto. E essa passagem nós vemos o quê? O acerto daquele homem que voltou e reconheceu Jesus como Senhor. E nós vemos o erro daqueles 9 que foram e nós não sabemos o que aconteceu. Eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. A ingratidão é algo que faz parte. Você pode fazer o bem para 10 pessoas. Uma só pode te agradecer. Isso aconteceu com Jesus, pode acontecer com nós. Não se decepcione. Continue fazendo bem, porque o Senhor Jesus não deixou de fazer o bem. Continue fazendo bem, porque quando você alcançar 20, mais uma vai te agradecer. 2 pessoas vão ser gratas a você. Quando você alcançar 100, 10 pessoas vai ser grata a você. Nós não podemos cansar de fazer o bem. E aquele homem alcançou a misericórdia, alcançou a salvação. A fé dele salvou ele. Nós temos que ser assim, igual ele. Alcançar a salvação.
E Deus, Ele vai nos abençoar grandemente, poderosamente. Eu creio nisso. Eu creio. Porque o fardo de Jesus, ele é leve. Se ele é leve, é melhor do que o fardo aí fora. E ele nos livra, ele nos guarda e nos abençoa. E nós temos que reconhecer e ser gratos a ele, e ajoelhar e orar e se prostrar a ele. E sempre agradecer pelo abrir dos olhos a cada dia que se passa. Nós temos que ter a gratidão ao Senhor Jesus. Porque se nós estamos aqui vivos, com saúde, num culto, nós temos que ser gratos ao Senhor Jesus. Ele é Senhor das nossas vidas. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus.